Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Estudo Diário da Lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, traremos aqui um resumo da lição de quarta e também de quinta-feira. Fica atentos aí aos detalhes. Jetro, quando ele chegou no acampamento, ele chegou porque ele havia ouvido falar sobre a impressionante libertação que Deus havia realizado em favor do povo de Israel. E aí Moisés se encarrega de trazer os detalhes de como que Deus havia guiado o seu povo. Moisés contou toda a história, a maneira impressionante como Deus guiou, sabe? E tudo aquilo, quando Jetro terminou de ouvir, diz Êxodo, versículo 18, versículo 10 e 11, diz que ele falou: "Bendito seja o Senhor, que libertou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, livrou o povo do jugo dos egípcios. Agora sei", disse Jetro, "agora sei que Deus é maior do que os deuses, porque nesse caso eles agiram com arrogância contra o povo de Deus." Olha, amigos, aqui nós vemos um exemplo de como que a obra de Deus deveria ser, né? Uma testemunha viva às pessoas ao nosso redor, às nações vizinhas, ao mundo. Assim como Deus deveria ser conhecido nos dias de Israel, Deus também deve continuar sendo conhecido também nos dias de hoje, através da nossa vida. Ao mesmo tempo que Jetro ele chega ali no acampamento, através dos impressionantes milagres que Deus havia realizado, ele não foi por acaso, ele levou um conselho importante. Jetro tinha algo a oferecer ao povo de Deus, que era conselhos sábios, conselhos que deveriam ser úteis, né? Moisés, por exemplo, ele estava sobrecarregado, era muita gente buscando Moisés para resolver problemas grandes, problemas pequenos, e tudo aquilo estava sobrecarregando Moisés de uma tal maneira que Moisés estava cansado, exaurido de tantos problemas. E aí Jetro, aquele senhorzinho de idade, chegou e trouxe um conselho impressionante para Moisés. Sabe qual foi? Ele falou o seguinte para Moisés: "Olha, Moisés, você precisa organizar um sistema legal, um sistema baseado em princípios justos. Você precisa de juízes que sejam dedicados, homens que sejam fiéis, íntegros." Jetro, com sabedoria, ele enumerou as seguintes qualificações, dizendo: "Você precisa, Moisés, de homens que sejam homens de Deus, homens que sejam confiáveis, homens que odeiam o lucro desonestos, homens que sejam capazes, de bom caráter, deveriam ser nomeados para liderar grupos de 100, grupo de 50, grupo de 10. Desta maneira, a carga administrativa de Moisés seria aliviada e ele poderia se concentrar nos problemas mais importantes. Assim o povo seria bem atendido." Será que Moisés aceitou esse conselho? Claro que sim. Moisés aceitou esse conselho. Era um conselho divino. Deus havia inspirado certamente aquele servo Jetro, né, para trazer esse conselho tão oportuno naquele momento. E isso aconteceu. Moisés foi muito abençoado. Aqui nós aprendemos algumas lições importantes. A primeira é a importância do trabalho ser bem dividido, para que todos possam participar, para que todos possam desenvolver a obra. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha com líderes, né? Anciãos, diretores de departamentos, porque cada um tem uma função importante a desempenhar na obra. Essa lição também traz para nós a importância de ouvir conselhos, o quanto eles são importantes, né? A lição de quinta-feira fala a respeito do pão e também da água. Paulo traz ali no 1 Coríntios 10, versículo 11, falando o seguinte, ele diz: "Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado." Paulo aqui, ele havia declarado, né, que tudo o que havia acontecido aos israelitas serviam como advertência para Paulo, para os seus contemporâneos daquele tempo, mas também serve para nós nos dias de hoje, né? Então aqui a gente aprende uma lição importante. Tudo o que aconteceu serve também para nós nos dias de hoje. Serviu para Paulo, serviu para o povo daqueles dias, serve para mim e para você também. Mais adiante, a gente vê que o ministério de Jesus ele retomou algumas lições, alguns relatos que haviam acontecido no Antigo Testamento, especialmente relatos que tinham a ver com o maná, com a água. Essas imagens, né, elas eram usadas para ensinar verdades a respeito de Deus
e a maneira como Deus havia guiado os israelitas no deserto. Jesus fez uso dessas figuras de linguagem para trazer lições importantes. Certa vez, quando ele conversava com uma mulher samaritana que estava indo buscar água, Jesus contou para ela algo interessante. Jesus perguntou para ela, né? Aliás, Jesus pediu para ela água. A mulher ficou assim meia cismada em dar água para Jesus. Jesus então trouxe uma lição para ela. Falou assim, olha, a água que você tomar desse poço, você vai tornar a ter sede. Mas da água que eu der para você, nunca mais você vai ter sede. Jesus estava falando ali de algo superior. Jesus estava falando ali, certamente, de uma água que aquela mulher não encontrava em nenhum outro lugar. Jesus estava falando ali, certamente, de uma sede por paz, de uma sede por alegria, por felicidade, algo que só poderia vir de Deus, algo que somente Deus poderia satisfazer. Jesus falou em João 7,37, quem tem sede, vinde a mim. Né? Ele era a fonte da água da vida. Mais tarde, ali no contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés que providenciou para o povo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus repetiu isso 2 vezes, que ele era o pão da vida. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha também foi um presente de Cristo para saciar a sede daquele povo. Além desses aspectos aí, físico, o pão e a água também tinham significados espirituais, pois Cristo é o pão da vida, assim como também ele é a água da vida. Somente nele, então, a nossa fome e a nossa sede espiritual pode ser verdadeiramente saciada. Que nós possamos experimentar diariamente, todos os dias, esse pão, esta água, que sacia nossa fome e que sacia a nossa sede. Que Deus abençoe, meu querido, você, seu dia, seus planos e seus projetos. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe. Até a próxima lição.